Olá, boa noite. Ex-presidente deixa a prisão após 580 dias e faz discurso. Parque do Sabiá comemora 37 anos com programação especial neste fim de semana em Uberlândia. E o jornal hoje fala sobre as tendências naturais de consumo. Vamos falar mais especificamente sobre a cosmética natural, orgânica e vegana. Também a diversificação no cardápio comum com o uso das plantas alimentícias não convencionais, as punks. Fique com a gente, hoje tem também as dicas da agenda cultural. O Jornal da UFO está no ar. O ex-presidente Lula deixou a prisão nesta sexta-feira, 8 de novembro. Luiz Inácio Lula da Silva foi libertado 580 dias depois de ser preso e deixou a carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba no final desta tarde, um dia após o Supremo Federal derrubar a decisão de condenados após a segunda instância. A decisão da soltura é do juiz Danilo Pereira Júnior, magistrado da 12ª Vara Federal de Curitiba. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, no início da manhã de hoje, disse que a decisão da Suprema Corte confirma que não havia a possibilidade de execução antecipada da pena. E em seu primeiro pronunciamento após deixar a prisão, o ex-presidente disse, em abre aspas, "Saio daqui aos 74 anos e meu coração só tem espaço para o amor, porque o amor vai vencer este país." Fecha aspas. Lula fez muitos agradecimentos, em especial aos homens e mulheres que fizeram vigília durante 580 dias e que gritaram "Bom dia, Lula, boa tarde, Lula." No discurso, o presidente também disse que vai começar a percorrer o país e fez duras críticas ao governo atual. Abre aspas. "Eu saio com o maior sentimento de agradecimento. Tenho vontade de provar que este país pode ser muito melhor na hora que ele tiver um governo que não minta pelo Twitter, como Bolsonaro mente." Fecha aspas. E agora vamos falar de um assunto local, uma notícia de Uberlândia. O fim de semana será agitado no Parque do Sabiá, em comemoração ao aniversário de 37 anos. Neste sábado e domingo, a Arena Parque vai sediar a segunda Copa Futel de vôlei de praia, nas categorias masculina e feminina. Somente no sábado vai acontecer o UD Sprint Triathlon 2019, prova que inclui disputas de 750 metros de natação na lagoa, 20 quilômetros de bike e 5 quilômetros de corrida em diversas categorias. E por conta da realização desse evento, o parque ficará fechado ao público das 10 às 14 horas no sábado. Já no domingo acontece o desafio do Parque do Sabiá, corrida com percurso de 7 quilômetros na terra e no asfalto, e o evento também contará com a caminhada da família, com percurso de 3 quilômetros. Agora, falando de outro assunto, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, somente 30 espécies de plantas fornecem 95% da demanda humana por comida. Em um universo de incríveis cerca de 30 mil variedades. 10 mil delas são plantas alimentícias não convencionais, as famosas punks. Confira na reportagem de Fernando Cunha, com imagens de Lucas Guerreiro. Tem punk aí? Punk? Não conheço. Punk? Não falar de punk? Nunca vi falar. A senhora tem punk aí para vender? Não. Não tem? A senhora sabe o que é punk? Também não. Não? Não. Você sabe o que é punk? Não, não sei. Não conheço. Mas ninguém sabe. Tá difícil achar aqui na feira tal de punk. Você tem punk aí para vender? Punk, não. Você sabe o que é punk? Não. Este é o peixinho, mais conhecido como lambari da horta. O caruru é rico em ferro e é bom para a pele. A Ora Pronobis é rica em proteínas.
A capuchinha é ótima para o tempero de saladas e rica em nutrientes. Estas são só algumas das mais de 10.000 espécies de punk, plantas alimentícias não convencionais. Roberta é atualmente doutoranda em botânica aplicada pela Universidade de Lavras e uma apaixonada por esses tipos de vegetais. Depois de 8 anos trabalhando com plantas, né, então eu tive a curiosidade de saber essas plantas que estavam ao meu redor, né. Comecei a estudar plantas bioativas, né, são aquelas plantas que têm efeito sobre outro ser vivo, então plantas tóxicas, medicinais, condimentares. E aí, quando começaram a falar das punks, eu comecei a me interessar, comecei a utilizar algumas e eu queria saber as propriedades dela, eu queria saber como que eu poderia utilizá-las e poderia passar para outras pessoas que pudessem utilizar também. Então, aí já tem mais ou menos um ano e meio que eu venho estudando mais a fundo sobre essas plantas, flores comestíveis, como que eu posso produzir na minha casa mesmo, né? Como que eu posso utilizá-las. Muitas dessas plantas estão por aí, nos jardins das praças e calçadas da cidade, mas nem todas são comestíveis. Das plantas alimentícias não convencionais, inclusive algumas que já mostramos aí na reportagem, uma delas muito comum é a taioba, que inclusive é confundida com outras plantas por ser parecida. E a Roberta vai ensinar para a gente rapidinho como identificar uma taioba verdadeira. Então, a Xanthosoma taioba, que é essa aqui, ela é muito semelhante a outras da mesma família. E tem algumas características que eu posso identificá-la. Quais? Principalmente a questão do talo ou pecíolo, ele se insere aqui, ó, no final desse bordo aqui, ó. No final eu tenho o pecíolo, porque algumas se inserem no meio. Esse pecíolo, ou esse talo, ele tem uma pruína, que é essa substância esbranquiçada, geralmente as outras não têm. Isso aqui está presente em alguns frutos também. Ela tem uma linha em volta de toda a borda da folha, né? Então, é uma folha que precisa passar por um branqueamento, você ferve, coloca na água fria, depois você refoga. Pessoas que têm mais sensibilidade, é bom tirar essa nervura central, tá? Porque a taioba tem um teor de oxalato de cálcio e, inclusive, a Xanthosoma violaceum, que tem o talo roxo, ela tem uma quantidade maior. Então, pessoas que têm sensibilidade têm que tomar cuidado. Normalmente, consumimos cerca de 30 espécies de vegetais no universo de 30.000 variedades. Consumir punk é uma forma de valorizar a biodiversidade, restabelecer a saúde e experimentar novos sabores. A gente sempre tem a mania de comer os mesmos alimentos durante o ano inteiro, as mesmas plantas. Quando você tem uma diversificação, enriquece aquele alimento, né? Então, porque tem muitas plantas, a gente tem praticamente 10.000 plantas que podem ser consumidas aí, entre caules, raízes, cascas, folhas, sementes, corante alimentício, e a gente não consome. E aqui no estúdio hoje recebemos a Isabela Ferreira, que é nutricionista funcional e holística. Boa noite, Isabela. Boa noite. E também recebemos a Elaine Moscocos, que é bióloga botânica. Boa noite também, Elaine. A gente viu na reportagem o uso das punks na alimentação. Para algumas pessoas já é algo inovador, mas ainda é difícil de se encontrar na mesa dos brasileiros. Então, primeiro que eu gostaria de começar com a Elaine, que é nutricionista, para a gente entender, com a Isabela, justamente para a gente entender de que forma os brasileiros podem ter acesso às punks. É uma questão que aconteceu comigo quando eu conheci, e eu conheci o Valdeli Knupp, que é o que escreveu aquele livro que estava ali na reportagem. Ele fala que a gente é analfabeto botânico. Exatamente. Então, acho que o primeiro movimento que a gente tem que fazer é conhecer as plantas que a gente come, né? Isso incentiva a gente a conseguir ter uma variedade maior. Até as convencionais mesmo, da onde vem esse alimento, como é que ele é cultivado, então, ir em produtores, conhecer como que ele planta. Ali você já vai conhecer algumas espécies que nascem espontaneamente. E hoje em Uberlândia a gente está tendo a oportunidade de entrar em contato com essas não convencionais nas feiras orgânicas. Então, vários agricultores já estão trazendo, principalmente a feirinha solidária aqui da UFO, então já é uma oportunidade de ter mais contato para usar essas plantas, e aí de usos simples, como na salada, já é possível,
O suco verde possibilita a gente colocar várias plantas de uma vez, os refogados, né? Utilizar as possibilidades que a gente faz com as convencionais, tendo essa diversidade, né? Então, ao invés de usar o espinafre, a gente pode usar a taioba. Então, acho que trazer essa diversidade com o que a gente já tem possível para depois ir explorando. Acho que esse caminho torna isso mais fácil, mais palpável para começar. E é possível a gente afirmar, Elaine, que existe uma tendência mundial, né, a preocupação por questões mais sustentáveis e de proteção ao meio ambiente, e isso inclui também as questões ligadas ao comércio de produtos naturais. Sim. Na área de cosméticos, como que está essa questão da botânica também? É um universo ainda há muito a ser explorado nessa área. A gente já conhece bastante, mas há muito a ser explorado. Novas descobertas também acontecem sempre. Então, a gente tem muitos produtos que a gente conhece, os convencionais, vamos dizer assim. Então, a gente já há muito tempo tem o uso da manteiga de karité, óleo de argan, essas coisas assim que já é mais popularizado e que são vegetais. Agora, mais recentemente, a gente tem introduzido uma série de outras substâncias para substituir, por exemplo, agentes espumantes, agentes de dureza, que são os grandes vilões da indústria cosmética. Agentes conservantes, antibióticos, fungicidas, e a gente tem tudo isso no meio botânico, e principalmente plantas brasileiras. Então, a gente tem uma série de manteigas amazônicas, frutos do cerrado, extratos botânicos que são muito fáceis de se conseguir e, inclusive, utilizando as punks. Então, um exemplo, por exemplo, é a Ora Pronobis, que é riquíssima em ácido láurico. O ácido láurico é um agente espumante natural, que substitui um dos maiores vilões da indústria cosmética, que é o lauril sulfato de sódio. Então, existe ainda um campo muito grande a ser explorado. Muito bacana. Bom, e olha só, a gente ainda estava falando de alimentação, né? Tem também a área de cosméticos que é muito explorado. E no dia 1º de novembro foi comemorado o Dia do Veganismo, que elimina os insumos animais da alimentação, dos produtos também de higiene e de beleza. Em Uberlândia tem muita gente que aderiu a esse estilo de vida, que inclusive se tornou fonte de renda para algumas pessoas, é o que a gente vai ver na próxima reportagem. O rótulo já diz tudo: 100% natural, feito à mão, vegano, livre de crueldade. Frase que resume o conceito dos movimentos livre de crueldade, o cruelty free, e beleza lenta, o slow beauty. Estilo de vida que Maíra adotou há 4 anos. É uma beleza mais orgânica, que ela exige um pouco mais de respeito com o nosso organismo, menos química, mais respeito com os animais, com o meio ambiente. Ela é engenheira química formada pela UFO em 2013. Já teve a experiência de trabalhar em um laboratório, mas desde 2015 resolveu empreender e hoje fabrica cosméticos naturais. Como eu tinha feito esse curso, tem essa formação, eu não me identificava naquela época com as opções, então eu resolvi trilhar esse caminho, que é muita coisa que eu gosto assim, de fazer. E aí, por essa razão, eu busquei, e além dos benefícios, né, eu estou beneficiando a mim, as outras pessoas, animais, ao meio ambiente. Os preços dos produtos variam entre R$10 e R$20 cada um. Sem contabilizar os custos e investimentos, a estimativa de ganho mensal fica entre R$1.500 e R$4.000. Mas engana-se quem pensa que empreender é fácil. É importante eu salientar que foi necessário eu fazer um estudo dos produtos, da matéria-prima, de todo o aprendizado. Então, primeiro eu aprendi aquilo, para depois empreender, que é outra área. Maíra trabalha o tempo todo dentro de casa, é um processo artesanal, feito à mão, e ela participa sempre de feiras e eventos, não necessariamente para o público vegano, e ela vê uma diferença nisso. Maíra, qual a receptividade do público com seus produtos? O pessoal gosta bastante, acha interessante, é um produto diferenciado. Eles perguntam como são feitos, eles ficam curiosos. Tem clientes, pessoas que compram às vezes para experimentar e falam que sentiram a diferença, que tomar um banho com um sabonete artesanal, um sabonete diferenciado,
um banho, a qualidade do banho é outra. Os sabonetes, hidratantes aromáticos, sprays terapêuticos e cremes não possuem aditivos químicos ou sintéticos e são feitos com óleos essenciais, muito diferentes das essências tradicionais. Uma essência ela pode te remeter a uma memória, a uma coisa do passado que foi bom ou não, enfim. A essência ela não vai agir no nosso organismo como os óleos essenciais. Os óleos essenciais são extraídos de plantas e eles têm propriedades terapêuticas. Para Beatriz, que é analista de planejamento e apaixonada por cosméticos veganos, essa cultura é um resgate dos saberes tradicionais de décadas passadas, quando não existiam tantos produtos industrializados para cada parte do corpo. A preparação desse material, a escolha dos elementos em si, ele acaba trabalhando questões até psíquicas mesmo. Para mim é uma espécie de meditação, é uma forma de conectar com aquela questão feminina da cura, do cuidado, né? Então, eu sim acredito que é uma forma de resgate, não é a única via para resgatar a nossa ancestralidade, mas é uma forma muito bacana. De apenas usuária, ela passou a ser fabricante. É um negócio que eu estou gestando, né? Há uns 3 meses já, tenho feito algumas pesquisando receitas e enquanto eu vou pesquisando, eu já vou entregando valor para as minhas clientes, né? Porque se você for esperar montar tudo direitinho para depois ir ao mercado, você corre o risco até de perder o que as pessoas costumam chamar de timing, né? Uma coisa é certa, tanto para Maíra quanto para Beatriz. Com a saúde e a beleza, não se brinca. Muitas vezes a gente está se cuidando, acha que está cuidando e a gente está trazendo para nós uma toxicidade assim, que talvez a gente nunca vai descobrir que foi aquilo, sabe? E se você buscar recorrer a estudos, a literatura, você vai entender que nós estamos fazendo muita coisa errada com o nosso corpo, com as nossas crianças hoje. Muito bacana, parabéns às duas. Então, empreender realmente não é fácil, estávamos falando aqui, assistir a matéria. E aí eu gostaria de continuar com a Elaine, gostaria que você falasse, já que você é botânica, bióloga, as diferenças entre a cosmética natural, a cosmética orgânica, vegana, o processo de produção artesanal, industrial, essas implicações todas para que os consumidores possam ficar mais atentos. Certo. Há uma confusão muito grande nessa área e assim, o que eu costumo dizer, desconstruiu-se muita coisa e as coisas ainda estão sendo construídas. E dentro delas, esses conceitos. Então, não é porque um cosmético ele é vegano que ele é um cosmético apropriado para o uso, por exemplo, da sua família. Porque muita gente confunde o fato de ser vegano com ser natural. Não. O que significa cada um desses termos? Então é bom a gente esclarecer. A cosmetologia vegana, ela parte do princípio de que não tem nada de origem animal. Porém, pode ser carregado de produtos petroquímicos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Sim. E pode ter rótulo de produto vegano. Um cosmético natural, ele não obrigatoriamente é vegano. Porque se a gente pensar, gorduras animais são naturais. Sim. Então, mas ele pode ser vegano e natural, caso seja feito, ele pode ser vegano, natural, e se a gente for além, ele pode ser vegano, natural e fugir dentro dessa lógica industrial e ser também um agente de transformação socioeconômica. Então, ele pode ser vegano, natural e artesanal. Mas o artesanal também não obrigatoriamente, eu vou na feirinha e compro um sabonete artesanal. Não obrigatoriamente ele é vegano e nem natural. Então é preciso tomar cuidado com essas terminologias. Então o artesanal, existem várias bases prontas no mercado, existem muitas moças empreendendo, mas bases também carregadas em produtos, tanto de origem animal, quanto em produtos petroquímicos, citotóxicos, genotóxicos, neurotóxicos. E aí se a gente for pegar assim, o ideal em termos de sustentabilidade, partindo do conceito de sustentabilidade em dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais, o ideal é a gente ter cosméticos veganos, naturais, artesanais e, se a gente for dar um passo além, orgânicos.
Porque aí a gente consegue, então, estar se liberando de uma série de venenos. Que não adianta a gente estar fazendo um extrato caseiro, artesanal, para colocar num sabonete natural e vegano, e ele já vem contaminado. Olha só, muito bacana essa sua observações sobre esses processos todos, porque a maioria das pessoas às vezes compram sem ter essa reflexão Sem ter essa toda. reflexão. Então, tem muito produto vegano baratinho no mercado, só porque tirou a gordura animal. Que consegue receber um selo industrial para produzir em grande escala, né? E na área da alimentação, aí eu gostaria que você falasse com a gente, Isabela, quais outros alimentos, né? Quais são as tendências alimentares mais conscientes, né? Vindo nessa linha natural da contemporaneidade, de buscar também ir nesse mesmo sentido. Faz muita conexão, né? O que a gente come, o que a gente consome, passa na pele. Né? A Ayurveda fala muito que a nossa pele absorve da mesma forma como a gente está comendo. Então, o alimento, ele também vai entrar nesse sentido de trazer uma nutrição física, mas ele também tem consequências sociais, econômicas, né? E é importante olhar para isso quando a gente vai comer. E eu vejo, assim, essa tendência das punk trazendo essa oportunidade para a gente de soberania alimentar, de segurança alimentar, da gente ter uma possibilidade maior de combater a fome e outras questões, né? E de tendências nessa área, né, da alimentação, hoje a gente vê que está muito crescente as pessoas com essa maior preocupação com que danos ambientais a minha alimentação vai ter. Então, as pessoas começam a optar por uma dieta vegetariana, vegana, por essas questões, não só pela própria saúde, mas pelos impactos que essas escolhas causam no ambiente ou para quem consome alimentos vindos de animais, a forma como os animais são criados, né? Tudo isso hoje envolve nessa cadeia produtiva. Se esse animal está sendo criado de uma forma que ele recebe muitos antibióticos ou como ele está sendo cuidado, né? Tem vários níveis aí de preocupação dentro dessa área mais sustentável da alimentação. Excelente, a gente volta a falar ainda sobre esse assunto, agora é hora de saber como fica o tempo neste sábado. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades aqui da região. Sábado com previsão de chuva em Uberlândia. A temperatura mínima fica 21 graus e a máxima 33. Deve haver pancadas de chuva também em Patos de Minas. Os termômetros marcam entre 20 e 33 graus. Dia nublado em Monte Carmelo e a probabilidade de chuva chega a 30%. Mínima de 21 e máxima 31 graus. O sábado em Ituiutaba vai ser de sol entre nuvens e pancadas de chuva em alguns momentos. Temperaturas entre 22 e 36 graus. Guimarães com dia parcialmente nublado. A temperatura mínima é 18 graus e a máxima 30. E como hoje é sexta-feira, tem a nossa agenda cultural. Confira as dicas para aproveitar o fim de semana. Olá pessoal, estas são as nossas dicas para você aproveitar no final de semana. Para quem gosta de passear nas horas vagas, amanhã será inaugurada uma exposição no Uberlândia Shopping. O Jardim Mágico tem 10.000 flores naturais e esculturas gigantes. A entrada para ver esse espetáculo é gratuita. A decoração grandiosa ficará exposta até o dia 29 de dezembro e os visitantes poderão circular pelo jardim. É uma boa dica para quem gosta de fazer fotos para as redes sociais. No sábado, temos a partir da 1 da tarde a primeira edição do Lobo Festival Rock, evento beneficente em apoio à ONG Vida Plena. Serão 5 bandas tocando o melhor do rock and roll. A entrada será 2 quilos de alimentos. No domingo, acontece a 9ª edição do Mercado de Pulgas. Viajar no tempo, conhecer outras culturas e histórias é o que a Secretaria Municipal de Cultura oferece nessa oportunidade para quem passar pelo espaço cultural do Mercado Municipal.
O visitante poderá ver e adquirir itens colecionáveis e antiguidades originais em cada uma das 15 bancas expositoras. A Galeria de Arte do Mercado Municipal estará aberta para visitação com a exposição Operação Brasil e o Milagre da Cor, de Cléo Ferreira. A entrada para tudo isso é gratuita. E agora as dicas para quem não vai sair de casa no final de semana. No fim de semana a gente pode fazer muitas coisas, né? Tipo, ler, ver série, para distrair um pouco a cabeça da faculdade. Mas eu, particularmente, eu gosto muito de passar um tempo com a minha mãe, porque durante a semana a gente não tem muito tempo de ficar junta. Eu agora estou lendo um sobre Edgar Allan Poe, contos sobre ele, que eu gosto bastante, que é mistério, dá mais contraída da faculdade, não tem muito a ver com o meu curso também, é mais divertido para mim. Essas foram as sugestões da nossa agenda cultural de hoje. Até mais! Obrigada, Eloir, pelas dicas. E a gente fala hoje sobre consumo natural, uma tendência que se reflete também no comportamento da sociedade contemporânea. É possível afirmar, meninas, para a gente fechar o nosso JU de hoje, eu queria uma reflexão de vocês, que só vai ter mais produtos disponíveis, voltados mesmo para toda uma cadeia produtiva sustentável, quando os consumidores também mudarem suas atitudes e cobrar isso. O que você acha? Sim, dentro da alimentação, né, a gente viu os dados ali de quantas plantas a gente tem e uma última informação, estudo que eu recebi de consumo mundial é que 60% dos alimentos que são consumidos mundialmente vêm de apenas 3 alimentos. Então, o trigo, o arroz e o milho. Então, é importante o consumidor fazer uma mudança no estilo de vida, né? Começar a ter mais contato com o alimento e nas feiras, para preparar o próprio alimento, né? No caso das punk, pedir para os agricultores, porque eles conhecem, eles têm esse conhecimento tradicional de várias plantas que nascem ali, que eles sabem que são comestíveis, e eles vão passar a comercializar e a trazer isso a partir do momento que os consumidores pedem, vão atrás e se preocupam com esse consumo, não só pela própria saúde, né? Mas todas essas questões que a gente falou, desses impactos que são gerados, né? Então, são ações individuais que refletem de forma coletiva. Sim. Eu acho que além dessa questão individual, é claro que isso é um processo de consciência, eu acho que existe a necessidade da gente entender que, mais do que a lei de mercado, existe uma necessidade de políticas públicas. Uhum. Então, eu acho que quando a gente houver políticas públicas voltadas para a segurança alimentar, no caso das punks, no caso dessa diversidade maior de alimentos, e no caso da cosmética natural, por exemplo, a gente hoje é fiscalizado, restrito, controlado e muitas das vezes penalizado como uma grande indústria química. Porque não há regulamentação. Porque ainda não há uma regulamentação específica para essa área. Como vocês viram aqui em Uberlândia, isso é um boom. Muitas pessoas estão tendo isso como fonte de renda. Então, é uma versão econômica que está surgindo, mas não há regulamentação específica ainda. Então, assim, não se sabe se isso entra na lei do artesanato, se isso entra numa lei industrial, uma nova lei. Existe um projeto de lei correndo desde 2016, mas não há interesse econômico. Então, ele está meio parado. Existem algumas petições públicas nesse sentido, no sentido da regulamentação da cosmética e saboaria artesanal dentro da lei que já existe, que é a lei do artesanato. Mas, então, eu acho que são duas versões, né? Duas questões além da questão individual. A questão de políticas públicas e a questão da sistematização e difusão do conhecimento. Então, a gente está dentro do ambiente universitário. Eu acho que quanto mais pesquisas tivermos nessas áreas, e porque existe muita informação solta, mas a sistematização, a educação, a difusão desse conhecimento para saber separar o joio do trigo também, do que é mito e o que é verdade, eu acho que existe também a necessidade desses centros de produção e difusão do conhecimento também estar investindo nessa área. Excelente. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Gratidão. Elaine Moscoso, que é bióloga e botânica. E também gostaria de agradecer a participação aqui hoje da Isabela Ferreira. Muito obrigada, viu, Isabela? Agradeço. Que é nutricionista funcional, também holística, né? Essa reflexão, ela continua ainda. A gente volta a falar isso em outros jornais, porque consumo consciente é sempre uma pauta que a gente gosta de trazer para o JU e fica hoje aqui na sexta-feira como uma dica para vocês. Porque o jornal de hoje se encerra por aqui. Tem uma excelente noite, um ótimo final de semana. E, é claro, muito obrigada pela audiência. Eu te espero na segunda-feira. Tchau, tchau.